Então, tá, gente, eu comecei a gravar. Caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta na hora da participação, por favor, participem, tá bom? A gente então vai falar, lembrar um pouquinho de questão de polaridade, a questão de estabilidade, número de oxidação. Se eu perguntasse logo de cara aqui para vocês, né, lembrando que a nossa aula está sendo gravada diretamente de Venda Nova na Festa da Polenta do ano passado, né? Que esse ano, nada de presencial. Beleza? Capital Nacional do Agroturismo. Hum, era hora do biscoitinho e do café aqui para acompanhar a aula, né? Então, se eu perguntasse para vocês por que dois átomos ligam-se, qual é a resposta que vocês vão me dar? Quer ver que é a resposta errada? Mas vai. Por que dois átomos fazem ligações químicas? Ficar estáveis? Então, lembrem-se que essa é a resposta que a gente vai considerar como a resposta errada, né? A estabilidade ela vem como consequência da ligação. Mas a gente pode dizer o seguinte, que os átomos que fazem ligações químicas, eles estão numa forma que apresenta certa instabilidade. E a busca, né, normal, natural que esses átomos vão fazer é por aí mesmo, Fernanda. Então, o que eles vão fazer é, no final das contas, para achar uma conformação mais estável. Isso tudo acontece na natureza. É assim que funciona. A busca por essa estabilidade, correto? Se eu perguntasse, então, assim, vocês se lembram, né, de ligações iônicas e covalentes, o que vai determinar o tipo de ligação tem a ver com a eletronegatividade, tá certo? Então, ó, se eu passar o slide aqui, se eu falasse para vocês assim e perguntasse, né, o que seria a eletronegatividade, só para deixar registrado, a eletronegatividade nada mais é do que uma tendência, né, uma maior ou menor tendência que um elemento químico, que um átomo de um elemento químico possui, em atrair elétron para sua eletrosfera. Isso está relacionado com força atrativa do núcleo, com o tamanho do átomo e coisas do tipo. Mas a gente tem uma maior ou menor tendência. Se a gente fosse estudar, né, a questão quantitativa da eletronegatividade, é essa escala de Pauling que aparece aí, que a gente utilizaria para determinar o tipo de ligação química que dois átomos iriam fazer. O que você precisa lembrar hoje, tá, de importante é que a eletronegatividade na tabela periódica ela cresce da esquerda para a direita, como sempre eu faço uma reta torta, mas funciona, correto? Então, nos períodos que são as linhas horizontais, ela aumenta da esquerda para a direita, então você vai observando um aumento nessa eletronegatividade, um aumento nessa tendência em atrair elétrons, e ela aumenta de baixo para cima nos grupos. Eita, Lili, não é isso? Lembrando que não existe eletronegatividade para os gases nobres, porque ele já é o nosso modelo de estabilidade. Então eles não fazem ligações, não perdem elétrons, não ganham elétrons. Nesse esquema, o que você precisa lembrar de eletronegatividade? Lembrar quem é metal e ametal na tabela. Lembre-se que os elementos que são chamados de ametais, eles são os elementos que possuem maior eletronegatividade da tabela periódica. Aí você tem variações de eletronegatividade entre esses ametais. Depois de todos os ametais, né, vem o hidrogênio, também com grande eletronegatividade. E depois do hidrogênio, a gente tem os metais como elementos que possuem baixa eletronegatividade. Sabendo isso, a gente já consegue prever um pouquinho o tipo de ligação química que dois átomos vão fazer entre si, certo? Fazendo isso, a gente consegue chegar ao objetivo dessa aula, que é calcular e descobrir o número de oxidação. A gente vai começar a apostila 8 e ela trabalha dentro da química o estudo da eletroquímica. Então nós temos aí reações químicas
processos químicos que permitem a geração de corrente elétrica, certo? E isso é mais comum do que você imagina. Todo dia você encontra espécies que estão aí envolvidas em reações eletroquímicas. Quando a gente fala, por exemplo, de corrosão de metais ou corrosão de... Esses processos todos, eles também estão relacionados a fenômenos eletroquímicos. Não significa dizer que você vai tomar choque se você botar a mão numa barra de ferro enferrujada ou num concreto que está sendo corroído com o tempo. Mas o fenômeno em si envolve isso. E para isso, para a gente identificar, é importante a gente identificar esse número de oxidação. Então eu vou voltar a falar de ligação iônica, de ligação covalente, mas para o cálculo do NOx não nos importa saber o tipo de ligação. Importa saber a diferença de eletronegatividade, correto? Então na ligação iônica, existem diferenças de eletronegatividade tão grande entre os dois átomos que ocorre o fenômeno de transferência de elétron. Na transferência de elétron, vai sair o elétron de quem tem menor eletronegatividade, ou seja, não tem tendência em segurar o elétron, para a espécie que tem grande eletronegatividade. Então, eu não gosto de falar de regrinhas e coisas do tipo, mas no geral, quem vai fazer a ligação iônica? Vão ser os metais quando se ligam aos metais, ou os metais quando se ligam ao hidrogênio, correto? Nesses casos, normalmente, salvo poucas exceções, a gente tem a ligação iônica, onde o elétron sai do metal e vai para o metal, ou o elétron sai do metal e vai para o hidrogênio. Via de regra, quando a gente representa a fórmula dos compostos, o mais eletronegativo costuma ficar à esquerda e o menos eletronegativo à direita. Por isso que eu botei metal com a metal e metal com hidrogênio, que você já consegue lembrar na hora da representação. Tá certo? E aqui a transferência de elétron. Na ligação covalente, correto? Os dois elementos, os dois átomos, né, eles têm grande eletronegatividade. E aí, por ter grande eletronegatividade, os dois querem elétrons. Então, a gente não consegue perceber ou visualizar um fenômeno de transferência. Existe um fenômeno de compartilhamento, ou seja, um elétron de cada átomo envolvido forma um par. E ao formar esse par, a gente tem o par que a gente chama de par ligante e a ligação covalente sendo formada. Quem faz ligação covalente? O ametal ligado a outro ametal ou o hidrogênio ligado ao ametal. Nesse caso, o hidrogênio vai ser o elemento com menor eletronegatividade. E a fórmula do composto covalente, do composto molecular, também vai ser semelhante à da ligação iônica. O de baixa eletronegatividade vem primeiro e o de alta eletronegatividade vem depois. Mais uma vez, tem exceção? Tem, mas não tem muito mistério não. Tá? A gente tem, então, os elementos mais eletronegativos, nós já falamos, né? No geral, o ametal tem maior eletronegatividade que o hidrogênio, e o hidrogênio tem maior eletronegatividade que os metais, tendo variação entre eles. Por exemplo, aqui embaixo está falando exatamente os elementos mais eletronegativos. E a gente tem esses três principais, que seria o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, na sequência, que são os mais eletronegativos. Então, se ele está presente na molécula, um desses, né, eles tendem a ganhar os elétrons, eles tendem a apresentar maior eletronegatividade. Por que isso é importante? Porque com essas diferenças de eletronegatividade, a gente consegue observar o que a gente chama de polaridade, ou surgimento de uma carga elétrica, né? Seja ela real ou seja ela aparente. Alguém sabe me falar aí quando que uma carga elétrica vai surgir num átomo? Quando que surge uma carga elétrica? Não sei. O que caracteriza a carga num átomo? Quais são as
subpartículas que têm carga elétrica. Isso, quando ele ganha ou perde elétron. Né? Nós temos lá os prótons no núcleo, né? O núcleo com a carga positiva e a eletrosfera com a carga negativa. Eles têm cargas elétricas, partículas com cargas elétricas. Mas quando a gente tem o mesmo número de cargas positivas e negativas, uma carga acaba anulando a outra. Agora, se ele ganha ou perde elétrons, essa diferença vai existir. E aí essa diferença passa a ser a nossa carga. Quando há transferência de elétron, a carga ela é real, ela é de verdade. Só que quando não há transferência, quando a ligação é covalente, ela pode ser uma carga aparente. Quando isso aparece? Quando existe diferença de eletronegatividade. Mas é o mesmo critério. Por exemplo, aqui nessa seta, nessa figura aqui que eu estou destacando aí na tela do 6, eu tenho o NaCl. O NaCl é o sódio, que é um metal, ligado ao cloro, que é um ametal. Então eu tenho uma ligação de natureza iônica. Ocorre uma transferência de elétron. O sódio perde um elétron para o cloro. O sódio fica positivo e o cloro fica negativo. Ó, eu já identifiquei a carga. A carga do sódio é positiva e a carga do cloro é negativa. Isso aí vai ser a base para a gente descobrir e calcular o número de oxidação. Correto? Então eu sei que a carga do sódio é positiva, mas qual o valor dessa carga? Vai depender do número de elétrons transferidos. E aí você tem que lembrar de algumas coisas que a gente já discutiu em algumas oportunidades, mas nós vamos voltar a falar dele, beleza? Então, isso é uma geração de carga, nesse caso de carga real, porque a ligação ela é iônica. Agora, na ligação covalente, eu não tenho transferência de elétron, certo? Aqui o exemplo mostra o Cl com Cl. Posso ter dois átomos de cloro ligados? Pode, mas ele não é aquele ideal para o cloro, que ele quer ganhar o elétron, né? Ele quer ter carga negativa, ele é um elemento eletronegativo, ele é um ametal. Só que entre os dois átomos de cloro eu tenho uma ligação covalente, então eles estão compartilhando o par de elétrons. Deixa eu botar duas bolinhas aqui para simbolizar o par de elétrons. Se você aqui no HCl também, certo? Se você concorda comigo, eu não sei se você concorda também, né? Tem que perguntar para saber, né? Não tem jeito. Então, a eletronegatividade aqui, onde eu estou apontando, correto? Você concorda que os dois átomos de cloro têm a mesma eletronegatividade? Porque são átomos iguais, sim ou não? Exatamente. Então, imagine que aquele par de elétrons está entre os átomos de cloro, igual um cabo de guerra. Então, está o cloro, um átomo de cloro querendo de um lado o par de elétrons e o outro também. Só que você concorda que se os dois átomos são iguais, a força que puxa os dois é a mesma. É como se o cabo de guerra ficasse parado no meio ali e nem se mexesse, porque a força que é feita de um lado é feita do outro. Você já estudou isso em física, né? Quando você calcula resultante de forças que têm mesma direção, mesma intensidade, sentidos contrários, elas se anulam. Então aqui a gente diz que essa ligação covalente ela é uma ligação covalente apolar. Por que ela é apolar? Porque não existe diferença. O par de elétrons está exatamente no meio. Agora, se eu analiso o HCl, lembra, ó, a metal é maior que o hidrogênio, que é maior do que o metal. O que acaba acontecendo aqui? Existe o par eletrônico, existe a força do hidrogênio e a força do cloro. Só que o cloro, por ser a metal, tem uma força mais intensa. Não é que ele vai tirar o elétron do hidrogênio, mas aquele parzinho da ligação vai ficar mais próximo do cloro. Então, se eu puxo um elétron de hidrogênio, ele fica mais perto do cloro, essa carga ela não é real. Ela é aparente, porque não houve transferência.
Mas ao ficar mais perto do cloro, eu gero, aqui está chamando de polo, tá? Mas a gente pode chamar de carga, não tem problema. Vai gerar um polo negativo no átomo de cloro e um polo positivo no átomo de hidrogênio. É como se o hidrogênio perdesse o elétron, mas não perde. É como se o cloro ganhasse o elétron, mas não ganha. Mas é uma tendência, entendeu? Dessa carga, a gente chama de carga aparente. Qual o valor numérico dessa carga? Aí a gente tem que ver o número de elétrons envolvidos ali. O mesmo vale para os exemplos de cima. Ó. HF, flúor é ametal, então eu gero um polo, uma atração do par eletrônico para o flúor. O flúor tende a ficar com uma carga positiva e o hidrogênio positivo. Ó, oxigênio e hidrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo. Puxa o par eletrônico para perto dele. O oxigênio tende a ficar negativo e o hidrogênio positivo. Carbono e cloro. Cloro é mais eletronegativo, ele está mais à direita que o carbono. Então, cloro tende a ficar negativo e o carbono tende a ficar positivo. Vocês entenderam? Isso. Diz para mim. Se você entendeu isso, metade do cálculo do NOx está fechado, porque é esse o raciocínio que a gente vai usar. Né? Independente se a ligação ela for iônica ou ela for covalente, tá? Independente se ela for iônica ou covalente, o mais eletronegativo tende a ficar com uma carga negativa e o menos eletronegativo tende a ficar com uma carga positiva. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar identificar quem é mais e menos eletronegativo. Depois a gente trabalha em cima de quantos elétrons estão envolvidos ali. Aí a gente calcula essa carga efetiva, o valor numérico. Se é mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 7, menos 5. Não, menos 5, menos 7 não. Mas mais 5, mais 7, correto? Aí o valor absoluto dessa carga. Mas a essência desse valor vai nessa onda. E é essa carga numérica, mais 3, mais 5, menos 1, 0, que é o número de oxidação que a gente precisa calcular para identificar quem é quem dentro da eletroquímica. Sim ou não? Não, vocês vão entender melhor quando a gente começar a fazer alguns exemplos. Igual, de novo, eu coloquei aqui na tela os mais eletronegativos. Você não precisa decorar sequências. É bom lembrar os três maiores, os três com maior eletronegatividade, tá certo? Flúor primeiro, oxigênio depois, nitrogênio na sequência. E lembrar que os ametais têm maior eletronegatividade que o hidrogênio, que tem maior eletronegatividade que os metais. A partir daí, se você entender um pouquinho da ligação química que eu falei antes, fica tudo mais tranquilo para a gente continuar. Como é que a gente calcula o NOx? Então tá dizendo aí para vocês na tela, né, que o cálculo do NOx ele é simples, né, não é complicado. O máximo que alguns vão ter aí, que pode ter dificuldade, é exatamente na parte da conta. Mas isso aí a gente vai praticando e vocês vão vendo que isso é, ó, a gente daqui a pouquinho faz com uma mão nas costas. De preferência a mão que a gente não utiliza para escrever. Né? Então, ó, vou dar um exemplo. Né? Uma informação. Deixa eu apagar isso aqui e botar como primeira informação. A primeira informação que você precisa saber é óbvia. Nós já falamos sobre isso hoje. Né? Que qualquer átomo isolado vai apresentar NOx igual a zero. Nós falamos, um átomo tem número de prótons e número de elétrons idênticos. Então, o número de cargas positivas e negativas desse átomo, sendo a mesma, neutraliza a partícula. Então, se eu represento cálcio, um átomo de cálcio, um átomo de sódio, um átomo de flúor ou um átomo de ferro, vocês estão vendo carga elétrica aparecendo ali? Tem representação de carga positiva ou negativa? Sim ou não?
Tem representação? Tem não, gente. Não tem nada escrito aqui positivo ou negativo, tá vendo? Cadê meu laser que é melhor? Não tem carga positiva, mais 3, menos 2, não tem nada escrito aqui em cima. Então, se não tem nada escrito, a gente entende que o número de prótons e de elétrons é o mesmo. Correto? E aí, nesse caso, a gente determina que o NOx, que o número de oxidação desses elementos ali representados, desses átomos, ele tem que ser igual a zero. Não tem carga, porque o número de elétrons é igual ao número de prótons. Agora, quando eu represento um íon isolado, aí a gente tem que observar a carga. Então, para ser um íon isolado ali, ó, o cálcio tem que apresentar carga. Então, ó, aparece aqui 2 mais, menos, mais 3 ou 3 mais, não importa a ordem para a gente aqui. Então, essa carga vai aparecer. Então, eu leio aqui o cálcio e vejo 2 mais, e eu leio que esse cálcio perdeu 2 elétrons. E tem 2 prótons a mais. Se tem 2 prótons a mais, a carga dele é mais 2, e esta carga é o NOx desse íon. Então você vai lá e escreve, qual é o NOx do íon ali? Aí você, o NOx é mais 2. Ó, o do sódio. O sódio tem uma carga positiva, então o NOx dele é mais 1. O flúor tem uma carga negativa, o NOx dele é menos 1. O ferro tem carga mais 3, perdeu 3 elétrons, então o NOx dele é mais 3 ou 3 mais. Tranquilo quanto a isso? Então, quando eu tenho só a representação isoladinha, quietinha, você vai olhar. Se tem carga em cima, a carga é o NOx. Se não tem nada, o NOx é zero. Tá bom? Agora a gente vai começar a complexão catquinho. Também nada impossível. Diz para mim o que é uma substância simples, seres humanos. Qual é a diferença de substância simples para uma substância composta? Qual é a diferença de uma substância simples? Isto, Ana C., gostei de ver. Simples é formado apenas por um único elemento químico. E na composta eu tenho 2 ou mais elementos químicos ali, correto? Aí começa a aparecer a possibilidade da diferença de eletronegatividade, correto? Então, quando tem uma substância simples, é igual ao exemplo que eu falei anteriormente. Aqui no caso, deixa eu limpar essa tela. Aqui no caso do cloro, do Cl2. Ó, Cl2. Eu tenho uma substância simples, correto? Porque ele é formado só por um único elemento. Vocês estão vendo carga elétrica ali no Cl2? Aparece carga positiva ou negativa? Não. Então, se questionado, vocês podem falar que o número de oxidação da substância do composto Cl2 ele é igual a zero, certo? Só que aí você precisa também, às vezes, indicar e calcular o NOx dos elementos, dos átomos presentes nessa substância. E aí você vai lembrar, gente, cloro ligado a cloro tem diferença de eletronegatividade? Tem ou não tem? Um átomo de cloro ligado a outro átomo de cloro. São dois átomos iguais. A força é isso. Não tem. Então, se não tem, não tem uma tendência para gerar nem carga positiva nem carga negativa. Então, no NOx do Cl2 é zero e o NOx do átomo de cloro, que está na substância, também vai ser igual a zero. Tá certo? Então, você tem essas situações ali. Então, O2, cadê?
minha caneta O2, F2, O3, N2, o carbono grafite, o diamante, né? Substâncias formadas apenas pelo mesmo elemento químico, ele não tem diferenças de eletronegatividade, o número de oxidação tanto do composto quanto dos átomos vai ser igual a zero, tá bom? Agora, se eu tenho átomos diferentes, aí a gente tem que lembrar de algumas coisas. Me fala aí uma substância composta. De exemplo. Escreve aí para mim. NaCl, beleza. Ó, cadê? Vamos botar aqui o NaCl, o H2O, né? NaCl, H2O. Correto? Então, eu tenho dois átomos, eu tenho átomos de elementos diferentes, então já vai aparecer uma diferença de eletronegatividade. Já mata uma coisa aí antes da gente passar para a próxima página. Vocês estão vendo carga elétrica aparecendo ali no NaCl, no H2O, lá no cantinho. Aqui no cantinho. Não, né? Então qual é o NOx do NaCl? Qual é o NOx do H2O? Isso aí, fechou. Eu já mato que eu sei que o NaCl e o H2O também vai ser zero, igual o Cl2, igual, porque não aparece carga elétrica ali. Fechou? Agora a gente vai calcular algumas coisinhas. Na verdade, nem é tão difícil. Do jeito que eu já comentei para vocês, também fica fácil. Olha só. Na e Cl. Quem é o mais eletronegativo? A gente fez na outra página, né? O cloro é o mais eletronegativo, fica com carga negativa. O sódio tem carga positiva. Falta só descobrir o valor numérico, certo? Mas eu já começo a chegar na resposta do NOx ali. No H2O, mesma situação, ó. Oxigênio é metal, o hidrogênio é hidrogênio, óbvio. Isso. Aí você tem o ametal com o hidrogênio, o ametal fica negativo e o hidrogênio fica positivo. Vou tentar uma substância composta por três elementos, ó. H, N, O, 3. Quem é o mais eletronegativo no HNO3? O O. Então o O fica negativo. E o resto? Positivo. Porque o oxigênio vai puxar os elétrons deles. Isso, se você já começa a visualizar pelo menos o sinal da carga, o cálculo e o valor numérico, ó, show de bola. Fácil como comer um prato de polenta na festa da polenta. Tem que ter referência. Vou passar a tela, tá? Lembre-se que eu vou mandar esses slides depois para vocês também, mas a aula está sendo gravada, você pode rever essa explicação várias vezes. Inclusive porque tem vários exercícios aqui e a gente não vai conseguir resolver na aula, mas na aula seguinte a gente já consegue corrigir. É bom que você tem um deverzinho de casa. Então, ó, algumas coisas você precisa lembrar. Poxa, se o flúor estiver presente, tá? Se o flúor estiver presente, ele é o mais eletronegativo. E aí o flúor vai atrair só um elétron para a eletrosfera dele. Por qual motivo? Porque ele tem 7 na camada de valência, seguindo o octeto ele só precisa de 1. Então o flúor tem NOx fixo igual a menos 1. Certo? Agora, se o oxigênio estiver presente e ele for o mais eletronegativo, ou seja, se ele não estiver ligado ao flúor, ele tem a carga negativa. E o oxigênio, na maioria dos compostos, ele será menos 2. Por que ele vai ser menos 2? Porque ele é da família 6A, do grupo 16. Para seguir o octeto, ele tem 6 elétrons, precisa só de 2. Então ele atrai 2 elétrons e fica com um NOx, né, com uma carga negativa igual a menos 2. Isso aí
a gente nem precisa decorar ou aprender muitas coisas. Sabendo esses que não variam muito, ou que são fixos, o resto vai na onda. Ó, metal alcalino vai perder, é metal. E ele só pode perder um elétron, porque ele só tem um elétron. Então, ó, quando a gente estava fazendo NaCl, o sódio vai perder um elétron, então ele tem que ser mais um. Então ele vai perder um elétron para o cloro, que vai ter que ser menos um. O cloro é da 7A, vai ganhar um elétron. Então a gente consegue ir prevendo exatamente com esses detalhes ali. Ó, metal alcalino terroso, né, que faz parte do grupo 2A, o grupo 2. Tem 2 elétrons na camada de valência. O metal vai perder elétrons sempre, então ele só pode ser mais 2. Vocês estão vendo que aqui a gente nem está falando mais de ligação iônica ou covalente, tá? Porque para a gente não vai para calcular o NOx não precisa identificar se é iônico ou covalente. Basta saber quem é mais ou menos eletronegativo e quantificar os elétrons envolvidos. Mas aqui, antes da gente continuar a calcular, o importante aqui é legal é saber isso aqui, ó. Se eu tenho substância composta... Poxa, eu não consigo fazer uma retinha, gente. Então deixa eu apagar isso aqui. Aqui, ó. Cadê? Na substância composta, né, igual a gente falou agora do NaCl, do H2O, a gente não vai ver NOx. A gente não vai ver a carga da substância. Então, o NOx da substância, do composto, vai ser igual a zero. Então, ó, aqui ó, o H2SO4 não tem carga elétrica ali. Não tem carga elétrica ali. Se não tem carga elétrica, o NOx do H2SO4 é zero. O de baixo, ó, o Na4P2O7, não estou vendo carga elétrica ali. Então a carga total dessa substância ela é igual a zero. No NH4 mais 1 eu já vejo uma carga elétrica ali que é o mais 1. Então a soma das cargas positivas e negativas vai ser igual a mais 1. Então isso aí é o que a gente vai levar em consideração. E aí o que a gente precisa saber, né, para fechar esses cálculos, é exatamente lembrar que se, por exemplo, para o H2SO4, né, se para o H2SO4 e a carga é zero total, é só você somar o número de cargas positivas e negativas e essas cargas somadas têm que dar zero. Então eu vou dar um exemplo. Deixa eu pegar a vermelha mesmo. Então H2SO4, o NOx total dele é zero. Então se o total dessa substância é zero, você vai pensar, somar cargas positivas e negativas tem que dar zero. No H2SO4, quem é o mais eletronegativo? O oxigênio. Então o oxigênio vai ter a carga negativa e os outros têm que ter carga positiva. Beleza? O hidrogênio tem que ser positivo, o enxofre tem que ser positivo. Beleza? Ó, o hidrogênio, se ele é positivo, ele tem que ser mais um. Se ele é negativo, ele tem que ser menos um. Porque o hidrogênio só tem um elétron envolvido ali, correto? Então, o hidrogênio eu já sei. O hidrogênio ele é mais um. É fixo. Não pode ser mais 3, tem que ser mais um. E o oxigênio negativo nós já falamos. Toda vez que ele for o mais eletronegativo, na maioria dos casos, ele é menos 2. Fica agora só faltando tentar descobrir o NOx do enxofre. Como é que você faz isso? Coloca ele como X. Por quê? Porque na hora que eu somar as cargas positivas e negativas ali, eu sei que essa soma tem que dar zero, porque o H2SO4 não tem carga. Então, olha, é isso aí, ó. Então, o hidrogênio é mais um. Como são dois hidrogênios? Mais um. Mais um. Vou fazer bem didático, tá? O enxofre é mais X porque eu não sei. Como eu tenho só um enxofre, mais X. E o oxigênio tem carga menos 2. São 4 oxigênios, né? Então, ó, menos 2
menos 2, menos 2, menos 2. Essa soma tem que dar 0. Professor, posso botar menos 8 direto? Claro. Resolvendo a conta aqui, você vai achar mais x menos 6 é igual a 0. Resolvendo aí os cálculos, o valor de x para que aquela soma dê 0 vai ter que ser igual a mais 6. Aí uma correçãozinha, tá? Não deixe de colocar o mais 6, o sinal positivo, porque aqui o sinal positivo não é de algarismo positivo. O algarismo positivo você não precisa colocar o sinal. Aqui o positivo indica carga. Então eu preciso botar o sinal positivo, que é para falar, são 6 cargas positivas. Tá certo? Alguém não entendeu essa conta? Ó, deixa eu fazer para Na4P2O7, rapidinho. O oxigênio é o mais eletronegativo, menos 2. O sódio e o fósforo vão ser positivos. O sódio é da família 1A, é fixo, ele é mais 1. E o fósforo eu não sei, vai valer X. Como é que eu vou descobrir o do fósforo? Vou lembrar que o Na4P2O7, totalzinho dele é 0. Então, ó, mais 1 vezes 4 mais 4 do sódio, mais X vezes 2 mais 2x, menos 2 vezes 7 menos 14, essa soma vai dar 0. Se você resolver rapidinho isso aqui, você vai achar que o x igual a mais 5 para o fósforo. E o NH4 nem tem conta para fazer, sabe por quê? Porque o nitrogênio é o mais eletronegativo, menos. O hidrogênio, mais 1. E aí, ó, se você fizer x, vai ficar, você vai achar que o nitrogênio vai ter NOx igual a menos 3, tá certo? Perguntas?